O estranho círculo de Stonehenge. Uma pirâmide maia imponente. Os obeliscos do Antigo Egito. Monumentos de pedra maciça que escondem um antigo código misterioso. Ligados pela grande história do Sol. Pensamos na história como uma linha do tempo, uma série de acontecimentos que se estendem a alguns milhares de anos no passado. É hora de repensar. Em vez de uma linha, imagine uma rede de direções infinitas, interagindo em bilhões de anos. Agindo juntas para criar tudo o que conhecemos. Nosso universo, nosso planeta e nós mesmos. A história como a conhecemos está ficando maior. Por todo o mundo antigo, monumentos enormes são criados em alinhamento perfeito. Para que no lugar certo, no momento certo, as pessoas possam contemplar um Deus, o Sol. A história tradicional nos conta que a adoração ao Sol é uma antiga superstição. Mas a grande história revela que existe uma verdade por trás dos mitos. Que o Sol é um criador. Um mestre da realidade e do tempo. A nossa forma de ver o tempo é moldada pelo fato de que nós crescemos nesse planeta com esse Sol, com esse ciclo. E o mais curioso é que ele manda tanto em nossos corpos, em nossos cérebros e em nossa organização social, que nem dá para imaginar o que seria a vida sem o Sol. A noite sempre se torna dia. E os dias se tornam anos. O Sol define as regras do tempo na Terra. Regras que temos que seguir para sobrevivermos. Se o seu calendário não estiver em sincronia com o Sol, é um desastre para os seus fazendeiros. Eles não vão saber quando plantar, não vão saber quando colher. Se não houver um ajuste, a pessoa morre de fome. Os nossos primeiros monumentos não são somente templos. São os primeiros calendários. A grande história agora segue. Para o sul da Inglaterra. No primeiro dia do verão, o sol nasce sobre o Stonehenge. Até parecer que ele se equilibrou em uma das principais pedras, marcando o dia mais longo do ano. Vamos para o México, onde o pôr do sol sobre as ruínas maias de Chichén Itzá cria uma serpente de sombras na pirâmide central, para marcar o primeiro dia da primavera e do outono. E no Egito, onde obeliscos maciços são relógios solares gigantes que marcam as horas do dia e a passagem das estações. É muito claro que os povos antigos acompanhavam os movimentos do Sol durante todo o ano e construíram suas estruturas até certo ponto para coincidirem com essas direções. De monumentos a calendários, nós criamos ferramentas para nos ajudarem a dar um sentido ao Sol. Mas a grande história revela que nós sempre tivemos a chave para decifrar o código solar, escondida entre nós. Você não está no controle do seu próprio corpo. O Sol é o seu mestre.
Dentro de quase todas as suas células, minúsculas proteínas funcionam em um ciclo de 24 horas. Um relógio ajustado para o Sol, que avisa ao seu corpo o que fazer e quando fazer. Esses relógios controlam todos os animais da Terra. Eles evoluíram primeiro para organismos unicelulares, que sincronizam-se com o Sol, pela mesma razão que os antigos humanos o fazem. Quando há grandes mudanças em um ambiente e elas são muito previsíveis, isso encoraja a evolução de um sistema de ajustes que as acompanhe. Quando se pensa nesse ciclo de dia e noite que ocorre com tanta regularidade aqui no nosso planeta, ele é a mudança regular mais dramática, por assim dizer, com a qual os organismos de vários níveis tiveram que lidar, se adaptar de diversas maneiras. Então vemos que durante a evolução das primeiras células, essa mudança foi reconhecida como sendo tão importante para todas as atividades que as células precisavam realizar, que ela foi incorporada mesmo desde os primórdios da atividade celular no próprio DNA das células. O corpo humano tem trilhões de células, então há trilhões de relógios individuais. E um relógio mestre que rege a todos. Uma pequena estrutura do cérebro que controla o sistema de cronometragem coordenada do corpo, o ritmo circadiano. Ele funciona de forma independente dos nossos pensamentos e pode até mesmo funcionar fora de nossos corpos. É possível retirar o relógio central de um animal, colocá-lo em um prato e essas células vão continuar seguindo o tempo e funcionando por anos. Pela visão da grande história é revelado um padrão profundo. Assim como as civilizações construíram mega-estruturas para acompanhar o movimento do Sol, para poderem saber as melhores épocas para plantar e colher. As microestruturas do corpo fazem a mesma coisa por dentro. Nos dizem quando trabalhar, comer e dormir. Os ritmos circadianos regulam os nossos corpos conforme o horário do dia, acelerando o metabolismo antes do nascer do sol para nos dar energia. E nos preparando para dormir à noite, diminuindo a pressão arterial e reduzindo a atividade em nosso cérebro. O sistema tem um controle tão poderoso sobre nós que ele funciona mesmo quando não estamos expostos à luz solar. Os mineiros que ficaram presos embaixo da terra por semanas, ainda assim acordaram e dormiram em um ciclo de 24 horas. Esse é um regulador tão poderoso da fisiologia e biologia celular do nosso corpo que as células individuais continuam seguindo uma oscilação de quase 24 horas, mesmo sem nenhuma luz solar. Porque faz parte da nossa biologia, parte do nosso DNA, o funcionamento desse sistema de tempo. Tudo em nosso corpo é projetado para seguir o Sol. Das nossas células para os nossos corpos, até as nossas civilizações, o Sol molda a forma como percebemos o tempo. Mas a grande história revela que o Sol também define o que nós acreditamos ser real e o que permanece no mundo das sombras, um pouco além do reino da nossa percepção. A grande história é uma nova forma de ver o mundo. Ele revela que a civilização prospera. Da mesma forma que as nossas células. Se ajustando com o Sol, que é o guardião do tempo no centro do nosso sistema solar. Quando nos sincronizamos com o Sol, estamos rastreando dois tipos diferentes de tempo. Um ano, que é o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol. E um dia, que é o tempo que ela leva para girar dentro e fora da luz do Sol. Mas o tempo, como nós o conhecemos, está restrito ao planeta Terra. Porque todos os planetas orbitam ao redor do Sol do seu próprio jeito.
Vênus está tão próximo do Sol e gira tão lentamente que seu dia é mais longo que o seu ano. Júpiter gira tão rápido que seu dia tem menos de 10 horas. Além do nosso sistema solar, há planetas que não giram nada. Um lado permanece em permanente luz do dia, enquanto o outro está preso em um congelamento constante das trevas. É difícil imaginar a vida na Terra sem o padrão de 24 horas do nascer e do pôr do Sol, atravessando todo o globo. A grande história revela que mesmo a 150 milhões de quilômetros de distância, o Sol tem o poder de controlar as nossas vidas. Ele molda a nossa percepção do que é real, do que vemos e do que não vemos. Nossos olhos são projetados para fazer uma coisa: dar sentido à luz solar. A luz que vemos é menos da metade da que o Sol manda para nós. Tudo faz parte de um espectro formado por diferentes comprimentos de ondas de luz. Os seres humanos só podem ver a luz do meio do espectro. Nossos olhos não podem perceber as ondas de luz que são muito longas ou muito curtas. O infravermelho e o ultravioleta é um mundo que é invisível para nós, mas não para todos os animais. Alguns falcões podem ver a luz ultravioleta. É uma adaptação que permite que eles rastreiem a presa do alto, conforme a luz vai refletindo a urina que os roedores usam para marcar suas trilhas. As jararacas criam órgãos especiais para sentir o calor, para que elas possam rastrear suas presas com a luz infravermelha que nós jamais poderíamos ver. Se pudéssemos ver tudo, ficaríamos sobrecarregados. Então, os nossos olhos evoluíram para captar as partes da luz de sol que mais precisamos. A maioria dos mamíferos vê um mundo assim. Seus olhos só têm células para detectar duas cores, azul e verde. Mas os seres humanos têm um terceiro tipo de célula, que detecta o vermelho. Então, para nós, a mesma cena fica assim. Por que conseguimos ver cores que os outros animais não enxergam? A grande história volta a 20 milhões de anos. Tudo começa com os nossos ancestrais, os primatas que vivem nas árvores, onde a capacidade de ver o vermelho é uma vantagem. Isso permite que eles detectem as frutas coloridas contra um fundo de folhas verdes. Os seres humanos herdaram essa visão diurna cheia de cores que nos dá uma vantagem. Os seres humanos eram muito bem adaptados para a atividade diurna. É por isso que nós conseguíamos caçar com tanto sucesso e que acabamos regulando toda a nossa atividade de acordo com o Sol, nesse ciclo normal de dia e luz. Porém, sempre há contrapontos na evolução. A visão total de cores é boa para encontrar comida durante o dia. Mas os olhos que veem bem a cor não enxergam bem à noite. As células de detecção de cores em nossos olhos se desligam e mudam a nossa percepção da realidade para tons suaves de cinza. As nossas células de visão noturna são 100 vezes mais sensíveis à luz, mas elas são mais simples do que as células que percebem a cor. A nossa visão no escuro não é muito definida. Ela é misteriosa. Nós não vemos um grande espectro de cores nem nada com muita clareza. Isso torna a noite um mundo de mistério e perigo.
Onde um predador diurno pode, de repente, ser vítima de uma criatura que evoluiu para ver no mundo das sombras. A grande história revela como essa adaptação ao Sol se conecta à nossa psicologia. Para os seres humanos, a luz é o bem. A escuridão é o mal. Em muitas histórias da nossa origem, temos a luz vencendo a escuridão. E nós relacionamos o próprio divino a essa luz. E relacionamos o que não gostamos e o que não queremos com a escuridão. E o que observamos nisso é o nascimento da dualidade. Se você venera o sol, deve temer a escuridão. A luta entre o bem e o mal conecta as religiões da humanidade aos segredos do sol. Mas há uma ligação ainda maior entre o sol e as nossas crenças. E ela está escondida no exato momento da criação. A grande história usa a ciência para ver o mundo de uma nova maneira. Ela revela que o Sol controla as nossas mentes, desde a nossa percepção do tempo até a nossa visão da realidade. O Sol tem o poder de nos moldar. E enquanto a história tradicional nos diz que muitas civilizações antigas acreditam que o Sol é um deus, a grande história conecta essas religiões antigas ao nascimento do Sistema Solar. Essa é a nossa vizinhança cósmica há aproximadamente 5 bilhões de anos, uma época antes do Sol. Se voltarmos para antes do Sol ter surgido, o que vemos é uma espécie de uma vasta nuvem de gás e poeira, de 1 ano-luz de diâmetro e contendo toda a massa do Sol. Uma estrela antiga explode nas proximidades. Isso libera uma onda de choque que penetra na nuvem de gás e que faz com que ela comece a girar. Ela começa a entrar em colapso por causa de seu próprio peso. E gira cada vez mais rápido, conforme entra em colapso. A gravidade puxa para o centro um denso aglomerado de detritos. A nuvem que sobra se espalha ao seu redor. Agora temos um grande disco giratório. E nesse disco giratório, o Sol finalmente se funde com a gravidade. Atinge essa temperatura incrível de 10 milhões de graus Celsius e acende. O Sol se acende. E que se faça luz. O Sol nasce. E no seu nascimento aparece algo mais. O Sol engoliu 99% da matéria na nuvem de gás. Mas sobrou um pouco nessa superfície plana. E isso se fundiu nos diferentes planetas. Planetas como a Terra. Então, assim como os antigos acreditam, o Sol é o Criador. O doador da vida. E a grande história revela que a forma como o nosso planeta é feito nos torna quem somos. A Terra nasceu de um disco giratório e ela nunca para de girar, tanto em seu eixo como em sua órbita ao redor do Sol. E são esses giros que estão codificados em tudo, desde a nossa civilização até as nossas células.
Esses dois giros principais, os que realmente afetam a vida aqui na Terra, que são a grande órbita do nosso planeta ao redor do Sol, que ocorre em um ano, e o ciclo giratório de 24 horas, firmaram o modo que as espécies evoluíram. O modo como percebemos o tempo em um ano e em um dia. A forma como entendemos as forças da luz e da escuridão que influenciaram a nossa psicologia, filosofia, a religião e assim por diante. E essas forças iniciais criadas por esse vasto disco giratório que se fundiu no Sol estão, portanto, incorporadas em nossa realidade cotidiana. É espantoso o quanto somos influenciados pelo início da criação do Sistema Solar. Somos criaturas muito ligadas a esse planeta e a esse Sol. Mas a história do Sol é só o começo. Há um quebra-cabeças muito maior escondido na grande história. Cada episódio revela uma pista. Coisas cotidianas como a água, a prata e o sal são a chave. Preste atenção e você verá a revelação desse grande mistério. A grande história do tempo, do espaço. A grande história de todos nós.